Olá pessoal, eu me chamo Vanessa Martins, sou artesão e trabalho com diversos tipos de materiais. Hoje eu escolhi dar uma oficina para vocês em feltro e vou ensinar a fazer um enfeite de maternidade. Vamos utilizar os feltros nas cores marrom, branco, azul claro, bege, amarelo e também vou estar utilizando o tecido para fazer um detalhe no balão. Vamos utilizar as linhas das cores dos feltros. Vamos também utilizar a cola silicone líquida. Vamos precisar de uma pistola de cola quente. Vamos precisar também de um rabo de rato. Eu vou estar utilizando na cor branca. Vamos precisar também de uma linha de fazer crochê. Vamos utilizar a termolina leitosa para passar no tecido para que ele não desfie. Vamos precisar de uma agulha, também de alfinetes, de uma tesoura, de um alicate, de fita. Essa fita tem a numeração 2, de uma caneta. Vamos utilizar pincéis, também um palito de churrasco. Vamos precisar também de blush, de uma argola. Vamos precisar de um par de olhos, ou se você não tiver esse modelo de olhinho, você pode fazer com a meia pérola preta número 8. E também de uma régua. Para fazer o enchimento, eu vou estar utilizando a fibra siliconada e para as costuras também vou utilizar a máquina. Então vamos dar início à nossa produção, vamos pegar os nossos moldes e vamos transferir para o feltro. Depois de riscar todos, você vai fazer o seguinte, vai riscar 2 no tecido azul, que é o tecido principal de baixo. Vai precisar riscar um no branco e um na tonalidade bege. E depois vamos recortar. Então, agora nós vamos para a parte do tecido. A gente vai riscar. E com a termolina leitosa e o pincel, a gente vai passar sobre o risco que a gente fez. E depois de passar durante todo o risco, a gente vai botar para secar, porque só pode recortar depois que a termolina estiver seca. Então, a parte que a gente passou a termolina leitosa já está enxuta, então a gente pode cortar. Então, já começou, né, a tomar todo o formato da nossa peça e a gente vai começar a fazer a costura para poder fixar uma peça na outra. Primeiro, a gente vai colocar a parte bege sobre o azul e vai passar uma costura em toda a volta. Agora a gente vai costurar toda a volta da parte branca. E o que é muito importante, sempre procurar colocar a linha mais aproximada da cor. Aí, se você não tiver muita habilidade com a máquina de costura, você pode passar a cola primeiro aqui atrás, a cola silicone líquida, ou alfinetar. Pronto. Como vocês podem ver, o tecido ele não desfia. E a gente vai agora aplicar sobre essa parte que a gente já fez, né? O processo. Vai passar a costura por cima. Vamos alfinetá-lo.
vamos passar a costura. Agora, com o rabo de rato, a gente vai pegar e vai recortar 28 centímetros. Vamos dobrar o meio, pegar a argola, fazer essa entradinha e vai passar por dentro e vai puxar, vai dar sustentação à argola. E aqui na ponta a gente dá um nó e aqui no balão, onde está o meio, o centro, a gente vai pegar a cola quente, vai colocar um pouco e vai fixar a nossa argola. E agora a gente vai vir fazer a costura. A gente vai pegar a linha da mesma cor, né, da tonalidade daqui de baixo, no meu caso é o azul. Eu estou usando a linha de costura mesmo, só que eu estou usando ela dupla, que ela fica mais resistente. Aí como a gente vai fazer o ponto? É o ponto chamado caseado. A gente vem aqui por baixo, para poder esconder o nó. Aí vem para a segunda camada do feltro. Sobe. Aí vai fazer essa argola. A gente passa a agulha por dentro e puxa. Mais uma vez. Agora já é de baixo para cima, da segunda camada para a primeira do feltro. Depois de concluir a costura, fica assim. E a gente vai encher com fibra siliconada. Pronto, já está bem cheinho. Ele vai ficar assim. E a gente vai dar prosseguimento aos próximos passos. Eu aconselho você sempre utilizar fibra siliconada, porque ele dá esse aspecto de pelúcia, né? Porque ele é mais fofinho do que a manta acrílica. Porque a manta acrílica, ela já é mais áspera, ela é mais dura. Então, o melhor que fica mais bonito, que dá até mais rendimento, é a fibra siliconada. Agora a gente vai pegar o molde, que é a parte que a gente faz para colocar no balão com o nome da criança. Vamos pegar o molde e transferir para o feltro. Isso tem que ser dublado, ou seja, tem que ter a frente e as costas. E para cortar, a gente não corta no risco, a gente corta deixando uma borda, que é a margem da costura da máquina. Com os alfinetes, a gente vai alfinetá-lo para poder passar a costura. Depois da peça desvirada, a gente vai passar uma costura em toda a volta da peça. Começando da onde a gente deixou a abertura para desvirar. Agora a gente vai pegar o feltro bege e vamos desenhar o urso. Transferir o molde para o feltro. Sempre lembrando de deixar um espaço, porque
No meu caso, eu vou fazer na máquina. Mas se você for fazer com ponto caseado, você pode cortar na linha que você risca. Pronto, a gente cortou, tem que deixar o espaço para fazer a costura na máquina e vamos costurar. Agora a gente vai colocar a orelha no rostinho. Lembrando que a orelha, antes de ser colocada no rosto para fazer a costura, tem que estar desvirada, porque depois não tem como desvirar. Para desvirar, eu faço assim: eu utilizo o tubo de uma caneta e o auxílio de um pincel. E aí eu coloco o tubo dentro do feltro e puxo para cima. Pronto. É bem mais rápido e prático. E eu faço isso em todas as peças. Aí a gente agora vamos fechar, né? Todas as peças. Eu vou utilizar o ponto invisível, que a gente começa para esconder o nó, né? De dentro para fora. Lembrando de sempre usar a linha dupla, né, para ficar mais resistente. De fora para dentro, eu vou sair de dentro para fora. E vou puxar. Aí vou passar a linha por cima. Aí vou do outro lado, de fora para dentro e de dentro para fora. E puxa. Sempre nessa mesma linha aqui. De fora para dentro, de dentro para fora. E puxa. Quando chegar no final, a gente dá o arremate, faz a argola, passa por dentro, puxa. E fora pra dentro, faz a argolinha, passa por dentro novamente, que é pra dar a fixação. A gente corta. Aí pode utilizar a ponta de um pincel para auxiliar aqui a fechar melhor a costura. E vai ficar assim. Então a gente vai fazer esse procedimento em todas as peças. Já voltamos. Continuidade agora é o nosso ursinho. Vamos fazer a boquinha, o focinho e vamos colocar os olhos. A parte da boca eu vou riscar no branco, uma vez no branco. Pode recortar no risco. E o focinho eu vou estar utilizando o marrom. Uma vez também, focinho. E a gente corta. Pode cortar também sobre o risco. Agora, para fazermos a boquinha, a gente vai utilizar uma linha de crochê. Caso você não tenha linha de crochê, você também pode utilizar a linha de costura dupla. E a agulha. A gente vem aqui, mede o meio, vai de baixo para cima e desce, deixando mais ou menos 1 centímetro, que é para fazer a boquinha dele. E aqui a gente dá um pequeno arremate. Vai ficar assim. Depois disso, vamos pegar a nossa cola silicone líquida
Vamos passar. E vamos vir aqui no rosto e vamos colar. O focinho também é a mesma coisa, passa a cola. E cola aqui por cima. Aí, para dar um pouco mais de vida no rostinho, a gente vai utilizar um pouco de blush. Tira o excesso e vem fazendo movimentos circulares. Também pode passar um pouco aqui na orelha. E vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a marcação do olho para poder fazer a profundidade. Eu meço, primeiro aqui eu faço um risquinho com a caneta para mim ter mais ou menos a base de onde eu vou fazer. Ou vou aprofundar. Aí eu venho aqui por trás e subo. Aqui eu vou fazer um X. Desço. E puxo. Aí novamente do outro lado. Aí aqui eu vou descer. Vou puxar. E ficou já a profundidade. Eu venho aqui, dou só um arremate para que a linha segure, né? Passa aqui por dentro da agulha. Aí a gente vai pro outro lado. Para não ficar a linha por cima, a gente entra e sai na frente. E sempre fazer o rostinho bem cheio para que não fique enrugado. Aí eu vou estar utilizando esses dois olhinhos para urso. Ele tem esse tipo parafuso aqui, porém com o auxílio do alicate eu corto, porque eu só vou utilizar a partezinha do olho. Com a cola silicone, a gente coloca aqui e cola aqui. Também pode utilizar a cola quente, se quiser que seja mais rápido. Sempre lembrando de dar o retrocesso em todas as costuras, para que não corra o risco de descosturar. Só refilar agora. E desvirar. E com o auxílio do pincel a gente vem colocando a costura para fora. E vai ficar assim. Agora a gente vai dar continuidade ao procedimento do restante do balão, né? A gente vai pegar o nosso rabo de rato, vamos medir 22 centímetros 2 vezes.
Aí agora a gente vem com a cola quente e vamos colocar um de cada lado do balão. Muito cuidado para não queimar os dedos. Você pode utilizar o pincel para poder fixar melhor aqui. Do outro lado a mesma coisa. Pronto, depois de fixar no balão, nós vamos vir para a cabine do nosso ursinho. E vamos colocar esta outra parte aqui dentro. Um lado de cada, né, do rabo de rato. Depois de colocar o nosso ursinho, a gente vai fazer, finalizar essa parte do balão. Aqui eu vou colar com cola quente. Se você quiser, pode fazer o ponto caseado como foi feito aqui. Mas como a gente vai fazer ainda o outro detalhe que vai tampar, então fica a seu critério. Eu prefiro fazer com cola quente. Pressiona para segurar. Aí para fazer o acabamento daqui de baixo, a gente vai precisar de uma faixa. Eu pego o feltro marrom e corto uma faixa de 27 centímetros de largura, né, de tamanho, por 8 de largura. E venho, dobro ao meio, vou na máquina de costura e passo uma costura. Aí a costura que a gente fez vai ficar assim, pra dentro. Aí a gente vai vir aqui, começar por trás. Sempre reforçar se tá bem colado. Aí aqui na boquinha, no início, você coloca um pouco de cola. Acho aqui o meio, mais ou menos, e passa a cola. Vamos fazer agora um balão para fazer o detalhe daqui de cima. Vamos utilizar o feltro amarelo, vamos riscar 2 vezes, recorta deixando a borda, né, da costura. Vamos também utilizar o rabo de rato, 45 centímetros. Aqui a gente já vai fazer ele por dentro. Vamos vir aqui na pontinha daqui, vamos centralizar ele. Vamos precisar de um alfinete para que a gente possa fixar ele, para que ele não se movimente. E vamos passar a costura. Aqui você pode recortar aqui por dentro, né? Aqui desse lado. Fazer um pequeno corte, que é por onde a gente vai desvirar a peça. E vamos encher também. Agora, depois de concluir o nosso balão, já feita a costura, a gente vai pegar a nossa parte para colocar o nome do bebê, que a gente já tinha feito. Vamos vir aqui no balão, vamos fixar ele com cola quente, mais ou menos aqui, uns 4 dedos. Já mede 4 dedos e vem com a cola quente e coloca.
pegar o balão, vai colocar um pouco de cola aqui e vai fixar aqui no cantinho. Pressiona um pouco para que a cola possa aderir bem. Sempre lembrando para cobrir a costura que a gente fez do balão aqui, para ficar um acabamento bom. Aí esse cordão a gente vai vir, o rabo de rato, e vai colar aqui na mãozinha do urso. Só um pouquinho de cola, para que não fique um trabalho feio, né? E também você não se queime. Aí, a seu critério, coloca um pouco de cola. Tira os fiapos da cola. E vai ficar assim. Agora, para concluir a nossa peça, vamos fazer um laço. Vamos precisar de um pedaço de tecido de 28 centímetros por 14,5. Aí vamos dobrar o meio, vamos fazer uma costura. Tiramos as linhas e desdobramos. Vai ficar assim. Aí vamos medir o meio. Vamos vir trazer, passar um pouco do meio, mais ou menos meio centímetro. Trazemos o outro e botamos sobreposto. Aí com a agulha e com a linha a gente vem e damos 6 pontos. De baixo para cima, 1, 2, 3. Para fazer o acabamento, eu vou utilizar essa fita. Ela tem a numeração 2, que é que combina com a cor do tecido. Colocamos um pouco de cola aqui atrás. Damos a volta 2 vezes para ficar bem seguro. Recortamos aqui, colamos. Organizamos o laço. Aí vamos pôr ele aqui. Então, essa é a nossa peça pronta. E aqui eu quero deixar meu agradecimento ao Governo do Estado, em nome da Secretaria da Cultura.